Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, façamos uma prece para abrirmos o programa de hoje. Diz do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar nos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. Que a vossa vontade, portanto, seja feita e que nós consigamos entender esta mensagem que Cristo nos deixou na oração dominical. Obrigado aos amigos que todos os sábados estão conosco. Obrigado pelo carinho que nos transmitem, pelas palavras bondosas que nos transmitem. Muito obrigado por tudo. E a palavra é gratidão. Nosso tema de hoje, do Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, é mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Está em Paulo 1 Coríntios 14, 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na reviviscência do Evangelho. Quase sempre, notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades nos fenômenos, principalmente, e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Por quê? Médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável.
relatar essa lição, que eu acho recorrente, interessante, porque toca nos problemas do dia a dia, das sociedades em que vivemos. Enfim, a irmã Ângela, o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Muito bem, irmão Antônio. Isso nos traz a lembrança do início do nosso irmão Chico Xavier. Traz realmente muita coisa para a nossa sociedade, a todos nós, mas principalmente a nós, trabalhadores espíritas. Os trabalhadores do Cristo, os trabalhadores da última hora. Quando Chico Xavier, à beira do rio, conheceu o seu mentor a primeira vez, ele perguntou ao Emmanuel o que ele precisaria então para cumprir a tarefa que ele teria nas suas mãos. E Emmanuel disse apenas 3 coisas. E o Chico perguntou qual a primeira? Disciplina. A segunda, irmão, disciplina. E a terceira, disciplina. Então nós vemos, ainda hoje, muitas pessoas que são muito ligadas principalmente aos fenômenos mediúnicos. Aquela visão do médium incorporando um espírito, falando em línguas diferentes, apenas o fenômeno. E como diz aqui na carta, do nosso irmão Paulo ao Coríntios, nessa psicografia do Chico através do Emmanuel, muitas vezes casas param os seus trabalhos por não terem esses fenômenos. Mas será que isso é necessário? A ordem e a disciplina existente nas leis que regem o universo, o movimento da Terra, da Lua, das estações do ano, demonstram que são fatores indispensáveis para o nosso progresso. E o que é nisso? Disciplina. A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida, acata as leis e procura dar-lhes cumprimento. Ao espírita, e também a todos nós, mais do que qualquer pessoa, compete o dever de ser ordeiro, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade, de que faz parte e ao mesmo tempo conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. Ou, como bem diz aqui nessa mensagem que o nosso irmão Antônio leu, o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento indispensável, o bem espalhar a luz. Então, todos nós temos a condição de colocar mãos à obra. Com uma palavra, com um gesto. Não há necessidade de termos fenômenos. Os fenômenos existem? Existem. Mas se não se manifestarem, estão ali, se mostrando de outra maneira. No momento em que eu paro, ouço um irmão que está necessitando de auxílio, que está ali, quer conversar, eu preciso incorporar um espírito para falar com ele? Não. Basta eu mesma me concentrar, pedir auxílio à espiritualidade maior e dar os meus ouvidos. E assim a intuição vem do plano espiritual. Todas as necessidades que ele precisa ouvir virão vir naturalmente. Então, não há necessidade de pararmos. Não é porque eu não sou um médium ostensivo, não recebo espíritos, não faço incorporações, que sou uma pessoa que não pode trabalhar, não fazer nada. Nós sempre dizemos, dentro de uma sociedade espírita, por exemplo, não é apenas o grupo mediúnico que eu posso participar. Na porta da entrada, cumprimentando as pessoas, dando boas-vindas, espalhando um sorriso, uma palavra amiga, no salão, conversando com todos, no momento dos passes, doando a sua energia, mãos à obra. Isso nos pede Jesus. Isso não se leva só para o lado espírita, do espiritismo.
Isso nós devemos levar para todos os lados. Para toda e qualquer entidade que quer fazer o bem. Receber bem, sorrir, e saber que não precisa ser médium ostensivo para fazer o bem. Ah, mas eu não tenho nenhum dom. Olha os dons que nós recebemos. Todos nós recebemos muitos dons. O Evangelho, os nossos livros estão crivados e nós sabemos que os dons são dados por Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordioso. Por isso que ele diz para nós, mãos à obra. O trabalho está aí, pega a charrua, vai lá. O terreno está pronto para depois plantar. Ara, planta e planta bem, que tu vai ter uma grande colheita. Uma grande colheita. Mãos à obra, meus queridos irmãos. Somos todos fraternos, não importa que religião tu sejas. Não importa. Tu não precisa ter religião também para ser fraterno. O que é ser fraterno? É ser irmão de verdade. Irmão de verdade. Hoje temos uma dificuldade muito grande de dizermos irmãos. O meu irmão, ou minha irmã. A dificuldade é porque a gente fica com o pé atrás. E não deveria ser assim. Deveríamos considerar todos realmente como irmãos. Quando eu digo todos, começa do próximo de lá de casa, vai no vizinho, vai na rua onde tu andas, onde tu caminhas, no carro, no trânsito, no trabalho, onde tu vais, na sociedade que tu vives, que possamos todos nós, portanto, sermos realmente fraternos. A irmã conseguiu uma parte do Evangelho sobre esse assunto? No meu entendimento, irmão Antônio, o que mais me chama bem é no capítulo 17, no item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mínimos detalhes, nos atos mais elevados. O dever é muito difícil de ser cumprido, principalmente na ordem dos sentimentos, no que fala no interesse do nosso coração. E este dever nos alerta muito sobre esse capítulo do mãos à obra, né? De pegar a charrua evangélica, de trabalhar. Temos o conhecimento e temos o dever. Temos essa obrigação moral. Não apenas de nos melhorar enquanto espíritos, mas principalmente de colocar em prática. Colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que estudamos, que vivenciamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos na rua, no mercado, em qualquer lugar público que seja, e nos deparamos com algumas situações. Momentos em que você vê uma pessoa do teu lado se queixando, às vezes chorando, e você ali se fica calado. O que eu posso fazer agora? Será que eu falo alguma coisa para auxiliar essa pessoa? Se não conseguir, mentaliza uma luz em volta dela. Se conseguir, conversa, dá bons conselhos, palavras que acalmem o coração. Então o dever, realmente ele é muito difícil de ser cumprido, mas é necessário. E mãos à obra, como nosso irmão Paulo nos diz aqui, também não é fácil. Não é fácil nós colocarmos em prática essas virtudes que Jesus nos ensinou. Enquanto médiuns, trabalhadores do Cristo que somos, temos o dever, sim, principalmente, em primeiro lugar, o dever de nos melhorar enquanto trabalhadores, de sermos exemplo. Como dizia Emmanuel, o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Isso serve para nós, enquanto seguidores do Mestre Jesus. A irmã falava em dever, está no Evangelho,
uma parte do Evangelho. E o dever parece duro, né? Tu deves, você deve, vós deveis, e aí vai. Mas este dever de fazer o bem, se nós acostumarmos a fazê-lo, ele não se torna mais dever. Ele se torna uma alegria de fazer. Veja bem, quando a gente fala do dever, ele é duro. Mas se nós treinarmos a fazer todo dia, a irmã falou em treinamento, prática. E tudo na vida é treinamento. Para ser bom, tem que treinar. Todo dia tem que treinar. Tu vai receber muita carga negativa quando tu começa a mudar a tua concepção. E dizer assim, eu quero ser uma pessoa boa. Eu preciso mudar para ser uma pessoa boa. E aí tu começa a receber a carga negativa. Isso é normal. Isso é muito normal nos dias que estamos vivendo. Nos tempos que estamos vivendo. Por isso é importante que saibamos, quando começamos a fazer o nosso dever, esse é o nosso dever, ser uma pessoa boa. É a primeira coisa. Vai ter carga negativa? Vai. Vai ter gente criticando? Vai. Com certeza, não importa. Não esmoreça, não continue a pensar e fazer o bem, que o dever será uma felicidade, será uma alegria. Não, isso não é dever, nem obrigação, eu faço porque eu gosto de fazer. Veja a diferença, eu gosto de fazer. Sim, e nos mãos a obras, mais do que nunca, nós precisamos ter esse sentimento. No Evangelho diz ainda, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, que enfrenta as angústias da luta. Ele é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e ao mesmo tempo escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque lhe dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então vejam, nesse sentido, se impera várias virtudes. Mesmo aqui nesse capítulo onde se fala do dever, desse sentimento que nos dá esse impulso para que nós realmente colocamos a nossa mão à obra, também temos a lei do amor. O homem que cumpre este dever, ele ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Para que a gente coloque esse serviço ao nosso próximo, sermos realmente trabalhadores do Cristo a serviço do próximo, nós temos que ter esse sentimento, o sentimento do amor incondicional, do amor universal. Amar as criaturas mais do que a nós mesmos. É difícil? Isso é difícil, né, Antônio? Amar mais as criaturas do que a si mesmo. Eu diria até, se nós pudéssemos amar igual, já seria um avanço. Sim. Que avanço, né? E essa grande lei do Pai, é uma lei que a gente não cumpre, a gente reza ela, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Sobre tudo, tudo, tudo. Quando aperta o sapato, quando tropeça o dedão lá numa pedra, o que eu faço? Eu não espraguejo? Será que eu estou amando a Deus que criou aquela pedra ali, que tudo é criado por Deus? Quando eu maltrato o irmãozinho na rua, quando eu xingo alguém no trânsito, será que eu estou amando a Deus? Deus criou aquele ser. Deus criou aquele ser que eu estou maltratando. Quando eu maltrato os meus lá de casa, lá de casa, da minha casa, quando eu grito com eles, será que eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo? Será?
Tudo isso é o dever. E esse dever que eu não estou cumprindo. O primeiro mandamento eu já não estou cumprindo. Parece fácil dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Parece fácil, dizer é fácil. Fazer é o difícil. Exemplificar é mais difícil ainda. Por isso, mãos à obra é nos tornarmos cada dia melhores. O bem, a luz, a paz, a pregação, nesse sentido da moral, dos bons costumes, não se dá aos saltos. Se dá lentamente, passo a passo. Por isso que o progresso é lento. Tudo tem que ser lento. Se for rápido, não vai dar certo, porque o tombo vem. Vamos pensar nisso, gente? Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? A grande lei do Pai, segundo o Mestre Jesus, ao próximo como a mim mesmo e a Deus. Mas esse a Deus já diz tudo. Deus criou todas as criaturas, Ele é Pai de todos. Não importa o que Ele seja hoje, agora, não importa o agora, porque o passado é muito longo, é milenar, são milênios e milênios de criaturas que nós estamos vivendo, criaturas diferentes, nomes diferentes, países diferentes e aí por diante. Já pensaram nisso? E lembrando, mais uma vez, a todos, não apenas aqueles que estão nos assistindo, estão em casa, mas a nós mesmos, que ninguém além de nós podemos nos transformar. Por quê? Mas Jesus, Deus, meu anjo da guarda não vai me ajudar? Ajudar. Mas cabe a nós aceitar essa transformação. Então, nessa frase do livro Pão Nosso, quando Paulo diz, médium algum solucionará, em definitivo, o problema da iluminação dos companheiros, o que ele quis dizer com isso? Nenhuma pessoa vai resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. Elas vão nos auxiliar, mas eu tenho que ter humildade, deixar o orgulho de lado e aceitar. Aceitar esse auxílio, aceitar os meus defeitos, os meus erros e procurar me melhorar. Colocar em prática esse dever cristão que eu tenho diante de Deus, diante de toda a humanidade. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Difícil, mas não impossível. Nós nos melhorarmos, sermos pessoas melhores, sermos cristãos mais fraternos, mais humanos. A irmã complementa com a prece final, por favor. Sim. Então, neste momento, agradecer imensamente ao nosso Pai Criador, desde o nosso amanhecer, do nascer do dia, até o momento em que nos encontramos, por todos os momentos que passamos com a família, no trabalho, com os amigos, na sociedade. Pai de poder e bondade, que a Tua luz se estenda sobre todos os lares, iluminando as famílias, as mentes e os corações, abençoando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Que cada irmão sinta os bálsamos, o alívio da cura, o alívio das dores, com a cura das doenças físicas, emocionais, espirituais. Obrigada, Mestre Jesus, por todo o amparo que nos dá. E rogamos a Mãe Maria, com seu manto divino, a sua proteção a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.